Olá, bom dia, bom sábado a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à Igreja de Aveiro. Estou aqui mais uma vez com o meu irmão Gildo. Aqui estamos para mais um sábado, para mais um estudo da lição, não é, Gildo? Bom dia, bom dia. Tudo bem, Rui? Lição número 4, não é? Desta vez, não é? Um trimestre sobre Efésios, não é? E estamos agora nesta lição. E antes de começarmos a lição, eu ia pedir-te, Gildo, que nos pudesses dirigir em oração. Está bem? Pode ser? Sim, com todo prazer. Querido Deus, lhe agradecemos pela semana que o Senhor nos deu. Lhe agradecemos pelo cuidado, por todos os caminhos que nós passamos, o Senhor nos protegeu. Agradecemos também por todas as lutas que tivemos, por o Senhor nos fez sair vitoriosos, ainda que nós não tenhamos essa percepção. Pai, em nome de Jesus, queremos lhe pedir que o Senhor nos dê sabedoria para falar da Tua Palavra. Amém. Para falar de um tema aparentemente fácil à vista, aparentemente fácil para o cristianismo, mas a sua não compreensão tem levado muitos irmãos a se perderem na fé. Portanto, Pai, pedimos que o Senhor nos guie nesse estudo da lição, nesse resumo que vamos fazer nesses minutos, e que as pessoas que estão do outro lado a ouvir possam se sentir tocados e motivados a continuar a te conhecer através do estudo da Tua Palavra. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Então, como já referi há pouco, estamos na lição número 4, não é? E esta lição tem o título Como Deus nos resgata. Não é? Estamos a falar em Efésios, estamos a falar de uma carta que é escrita pelo apóstolo Paulo, não é? Aos cristãos da igreja de Éfeso. E tal como as outras cartas, a carta identifica ali algumas características daquele grupo de cristãos, alguns desafios que eles enfrentavam, alguns, digamos assim, alguns anseios até do próprio apóstolo ao lhes escrever. E aqui nesta lição nós começamos com esta questão, não é? É uma questão de resgate e é uma questão de como Deus nos salva, Gil. E que considerações iniciais é que podemos fazer sobre o estudo desta semana? Eu queria começar precisamente pelo verso áureo, que está em Efésios 2. Esta semana nós estudamos, né? Estudamos o capítulo 2, mas só dos versos 1 a 10. E para quem se espanta, no trimestre passado estudamos basicamente um capítulo num trimestre Apocalipse todo. 14, né? Depois fomos buscar... Exato, fomos buscar e deu para o lado. trimestre todo. Portanto, esse trimestre também vamos estudar Efésios. Esta semana nos focamos nos versículos 1 a 10 especificamente. Então, o verso áureo está em Efésios 2, 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, todos nós gostamos de uma história de resgate. Okay? E por isso é que muitas das vezes nós vemos até filmes para conseguirmos imaginar, porque nós imaginamos esse cenário de alguém que está perdido e depois vem um herói improvável, numa situação improvável, quase impossível, onde está quase tudo perdido, depois vem um resgate. Nós, por acaso, ao estudar essa lição, além da história que a lição apresenta, da Baby Jéssica, uma história até bastante emocionante, que eu recomendo verem, eu lembrei da história do Hacksaw Ridge, daquele irmão nosso adventista que conseguiu, com a ajuda de Deus, resgatar mais de 70 pessoas. E todos nós gostamos dessa história de resgate. Mas pouco nós pensamos na maior história de resgate deste universo, de todo sempre, que se revela nos esforços de Deus para redimir a humanidade. Okay? Paulo, em Efésios, né, ele começa a descrever a salvação oferecida aos cristãos, né, lá no início do capítulo, no capítulo 1, 3 a 14, mais ou menos. E depois ele conta o resumo da história dos crentes em Éfeso, não é? Como é que eles se converteram, para lhes lembrar. E pronto, neste capítulo 2, ao começar, ele foca-se na história de conversão deles, no resgate, e basicamente a lição vai nos falar de que ou de onde Deus nos resgatou, como nos resgatou e em que situação estavam os cristãos
lembrando os cristãos que, pronto, tal como já contextualizei, Éfeso, né, de neste Éfeso, caso. sim, porque estavam lá num contexto, pronto, o irmão pode ver as lições anteriores, estavam lá num contexto, numa cidade desenvolvida, onde muitos cristãos corriam o risco das modernices, não é? E se esquecerem desse resgate. Sim, e aí entramos, tocaste bem nesse ponto, aí entramos no estudo de domingo, Sim, que diz, o título dele é No Passado, Mortos e Enganados por Satanás. Né? E que, no fundo, vamos pegar aqui, em primeiro lugar, neste pedaço do verso áureo que tu leste, e que dizia assim, Deus é riquíssimo, não é? Ele nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas. Ou seja, e aqui temos que ver então o tal contexto que referias. É assim, em primeiro lugar, e isto talvez estejamos a repetir potencialmente as lições anteriores, Éfeso era uma cidade altamente cosmopolita, ali da geografia mais ou menos da Grécia, mais ou menos por ali. Grécia, Turquia. E Éfeso era uma cidade onde ficava o templo da deusa Ártemis. A deusa Ártemis era uma das principais deusas gregas, da mitologia grega. E o templo desta deusa era um templo enorme, com 127 colunas de mármore, né? Várias delas, não sei se eram 38, acho eu que eram, para além das colunas serem de um mármore específico, era um mármore branco, mesmo branco liso, simbolizando pureza e mais não sei o quê. 38, salvo erro, ou 36 destas 127 colunas eram revestidas a ouro. Okay? Este templo era de tal maneira imponente na cidade, e as cidades gregas costumavam colocar os seus monumentos e edifícios religiosos e políticos nas partes mais altas da geografia. E este templo era de tal maneira imponente que foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Né? Nós temos várias, temos o Colosso de Rhodes, os Jardins Suspensos, as pirâmides de Gezi, do Egito, e temos também o Templo de Artemis, também é um deles, okay? Das 8 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, estas pessoas que neste momento que Paulo lhes escreve eram cristãos, converteram-se quando Paulo foi lá pregar a primeira vez, que até houve um tumulto na cidade, nós vamos ver isso. Né? Estas pessoas eram pessoas que, converteram-se ao cristianismo, tiveram aquele primeiro momento em que perceberam quem é Jesus Cristo e quem é Deus, o Pai também, e abandonaram o paganismo greco-romano, que era de onde vinham, né? Mas depois, como tu dizes, havia o perigo de começarem a deixar a cultura e a sociedade à volta deles voltar a entrar. E aqui Paulo vai começar por fazer isso, por lhes relembrar de onde é que eles vieram. Olhem, vocês não se esqueçam, vocês estavam enterrados, ele diz mortos em nossas ofensas. A expressão mortos aqui podemos entender também como estavam enterrados naquele estilo de vida, estavam viciados naquele estilo de vida, só conheciam aquilo, gostavam daquilo, estavam habituados àquilo e achavam que aquilo era a melhor coisa do mundo. sim. E não se esqueçam que foi do meio dessa lama de pecado e dessa lama de idolatria e paganismo que Deus vos foi lá resgatar. Usou-me a mim, mas eu fui só um instrumento. Né? A mim, sim. Paulo. Né? Exato. E como vamos falar mesmo desses 10 versos, né, vou ler e vamos começar a falar parte por parte, que basicamente a lição vai descrevendo. Se me permite. Efésios 2, 1 a 10. 2, 1 a 10. Ele vos deu vida, os irmãos, né? Estando vós ainda mortos nas vossas ofensas e nos vossos pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Então, aqui vários pontos, não é? Há vários pontos. A começar com o ponto, estávamos mortos espiritualmente. Estavam mortos espiritualmente. E atenção que essa lição só faz sentido falar de Éfeso, porque de certa forma e de muitas maneiras, nós estamos a aparecer uma cidade de Éfeso. Sim. As características da cidade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, ao falar do que Paulo estava a falar, a mensagem é primeiramente para nós. Então, Paulo diz que estávamos mortos espiritualmente. Como assim estávamos mortos? E para não levar à confusão. Paulo, e atenção, ele diz que eles eram mortos espirituais, apesar de serem pessoas extremamente religiosas. Sim, é verdade. Que pode acontecer também, e acontece também no cristianismo atual. Não é? Realmente. E Paulo em Colossenses 2, 3, ou Romanos 5, 17, ou 6, 23, podemos ler depois, que comparar. Para memorizar, que fala dessa temática de estar morto, mas estando vivo. É só pensarmos numa coisa. João 14, 6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Okay? Jesus é a fonte da vida. Então, quem não está em Cristo não tem a fonte da vida. Então, quem não está em Cristo está morto. Está morto, pode estar vivo a respirar. Por quê? Porque nós vemos pessoas que se professam o ateísmo, não é? Que estão vivas. Mas a Bíblia diz que essas estão mortas. Por quê? Porque estão mortas, porque estão presas na escravidão do pecado, e tal como vamos falar na lição a seguir, não é? A questão do que é a escravidão. Exato, estão presas e seguem o curso desse mundo e o comportamento da sociedade. Uma sociedade que é vivamente influenciada pelo príncipe das potestades do ar, que é Satanás, como diz aí. E o ar é porque, como está em toda parte, quer dizer que Satanás tem influência sobre a sociedade. Então, Jesus veio para resgatar os cristãos de Éfeso destas... Eu estava-me aqui a lembrar, conforme tu falavas, que este problema de estar morto, apesar de estar vivo e até na igreja, recordou-me aquela vez nos Evangelhos, numa das conversas / debates ou discussões, que os fariseus vinham muitas vezes tentar colocar discussões com Jesus e tudo mais. Houve uma das vezes, e se tu te recordas, que Jesus os chamou de sepulcros caiados. É uma expressão forte, é uma expressão... Jesus às vezes... Jesus, ele é amor, ele é misericórdia, ele é bondade. Mas também é justiça. Mas também é justiça e também é verdade, ok? E quando ele tem que ser forte e duro, ele também é. Não é? Ele às vezes era tão duro que houve uma vez que os próprios discípulos disseram: Senhor, o teu discurso é duro de se ouvir. Às vezes ele tinha que ser duro e direto ao ponto. E ele dessa vez chamou os mestres da lei, os líderes da igreja daquele tempo, os líderes do povo de Deus daquele tempo, que era antes do cristianismo, chamou-os de sepulcros caiados. Ora, o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro, um caixão, digamos assim. Naquele tempo não era com caixões, era nas grutas, mas era um sepulcro que por fora está tudo bem tratado, está tudo bonitinho, tudo limpinho. Por fora ele está 5 estrelas, mas quando abres o sepulcro e vais ver lá dentro, é uma podridão, é mau cheiro, é tudo estragado. Ou seja, é um ovo muito bonitinho por fora, mas por dentro podre. Okay? Sim, é verdade. E na prática é este o estado. Quem está morto espiritual, por fora, pode estar todo muito bonitinho, pode estar bem vestidinho, vem à igreja, até pode ser ancião de igreja, que é o meu caso neste momento, né? Pode ser diretor de um departamento, pode ajudar, pode dirigir escolas sabatinas, mas por dentro, no caráter, pode ser caiado, pode ser podre. Pois, Entendes? É isto, não é? É isto. É verdade. E isto acontecia com os efésios, acontecia antes com os israelitas, acontece com todos. É óbvio que, como tu disseste muito bem, quem está morto nesta condição
de morte espiritual está porque está desligado de Cristo. E estar desligado de Cristo não é não acreditar nele. Estar desligado de Cristo é não ter relacionamento pessoal com ele. Nós falámos no trimestre passado. Sobre Não isso. só ter a fé em Jesus, mas ter a fé de Jesus. Exatamente. Né? Ou Porque seja, até Satanás acredita em Deus. mas só que não tem relacionamento com ele. O relacionamento dele é um relacionamento de inimizade, não é de amigo. Não é? Saber que existe um Deus. Exatamente. Exato. E, portanto, todos nós, como seres humanos, que quando nascemos, desde a queda de Adão e Eva, nós todos já nascemos na condição de pecadores, temos o veneno do pecado cá dentro, nós nascemos com uma tendência natural para não criarmos relacionamento com Cristo. A nossa tendência natural é para gostar de coisas que são erradas. E é isso mesmo que vamos ligar à a lição lição de seguinte, segunda-feira. né? Exatamente. Né? O verso 3, estamos aí a estudar de 1 a 10, o verso 3, que liga a lição de segunda-feira, né, diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos tal como os outros, ou seja, vocês que são religiosos, todos iguais. tal como os que não são religiosos, éramos filhos da ira. Pecadores, com o veneno do pecado cá dentro. Como assim, por natureza? Por natureza somos filhos da ira, se somos criaturas de um Deus. Porque a ira veio pelo veneno do pecado, entendes? Ou seja, Deus quando criou Adão e Eva, e quando Ele os cria, Ele criou-os com natureza humana. Okay? Quando Satanás consegue fazê-los cair em pecado, a partir daí todos os seres humanos, eles próprios, juntaram a natureza humana a pecaminosa, então passaram a ter natureza humana pecaminosa, já não era só humana, né? E todos os seres humanos que vêm deles herdam a mesma natureza. Ou seja, todos nós, cristãos, budistas, muçulmanos, ateístas, todos nós quando nascemos de um pai e de uma mãe que são seres humanos de natureza pecaminosa e nós nascemos com a natureza humana pecaminosa. Nascemos com tendência para sermos inimigos das coisas de Deus. É verdade, apesar de sermos ainda portadores da imagem de Deus, todos nós conseguimos perceber que há qualquer coisa de errado conosco. Sim. Basta ver, por exemplo, numa criança, né? A criança, as próprias crianças, que Jesus diz que o caráter delas é o reino dos céus, né? Se não formos como as crianças, se não formos como crianças não entraremos no reino dos céus. Há muito que se lhe diga disso, né? Mas basta vermos uma criança, lá para os seus 3 anos, se ela, por exemplo, partir um copo, se ninguém lhe ensinar a mentir, o pai chegar a dizer, quem partiu o copo? Estão a partir o copo. Ela vai dizer que não fui eu. E se tiver um irmão mais novo... Foi ele. Foi ele. E quem é que ensinou? Quem ensinou a criança a mentir? Exato. Quem ensinou? Ou seja, a partir do momento que ela começou a ganhar consciência, começou também começa-se a perceber... Estava aqui a pensar numa coisa que é muito comum vermos, falando da questão dos mais pequenos. Quantas vezes nós não vemos situações em que os mais pequenos testam os pais para verem até onde é que os pais os deixam ir? Entendes? Testar os limites. Quem é que lhes ensinou a testar os pais? Exato. Quem é que ensinou um pequeno, quando vai perguntar à mãe se pode ir fazer qualquer coisa, a mãe diz não, não podes, ele a seguir vai perguntar ao pai a ver se a resposta do pai é igual à da mãe. Exato. Vice-versa. Quem é que lhe ensinou? Não é? Exato. A experimentar, a ver até onde é que consegue puxar. Ou seja, quando vamos ganhando consciência, vamos ganhando também, vamos nos apercebendo, né? Vai-se apercebendo, né? Nós só se apercebe dessa natureza quem tem Cristo. Lá está. Vai-se apercebendo de que há qualquer coisa de errado conosco. E a nossa luta não é apenas contra pecados. Ou seja, pecados. A nossa luta é contra o pecado. O pecado... O problema. Lá está. Não são apenas as ações... As pequenas ações. As ações consequência do problema. A nossa natureza é a que nos impulsiona muitas vezes e com a grande... Infelizmente podia ser dispensável a ajuda de Satanás. Sim. Nós vamos
sendo pecadores. Vamos cair nessas tendências, nesses padrões, vamos ficar presos nesses padrões de comportamento autodestruidores, em que, por exemplo, roubei uma coisita. Do tipo, por exemplo, roubei uma coisita no supermercado. Tirei uma maçã, mas já vi pessoas, tipo, amigos, que acharam normal, por exemplo, pesei o saco de maçãs, depois de pesar, tirei a etiqueta, pus ali €1, não é? E depois de pôr a etiqueta de €1, peguei mais 2 maçãs e pus no saco. Ok? Pois é, não, tranquilo, não é verdade? Também já fiz. Ou seja, isso não é normal. Os instintos, né? Ou seja, esses instintos, mesmo sem ninguém nos ensinar, essa criatividade, né? estão lá. Estão lá, e isso veio a partir do momento, lá está, desde o Éden, que cedemos às tentações de Satanás, que estão cada vez mais fortes, e sobretudo aqueles que querem acreditar em Jesus, essas tendências estão lá. Então, sim, e repara, continuando a puxar, não é puxando, é continuando a puxar esta questão para os tempos atuais. Imagina, por exemplo, mesmo aqui nós na igreja, né? Nós aqui somos adventistas do 7º dia, mas isso não significa que aqui ninguém peca, nem ninguém comete nada, nem ninguém tem essas tendências. Temos tendências também. E é interessante o texto bíblico porque fala, no verso 3, fala dos desejos da nossa carne, sim, fala de fazer a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Ou seja, nestas expressões estão aqui incluídos uma série de coisas. Estão aqui incluídos gostos, hábitos, paladares, tendências, estão aqui incluídas uma série de coisas. Repara, imagina, nós sabemos pela Escritura e pelo Espírito de Profecia que temos, para o tempo do fim, Deus preparou a mensagem da profecia e do Apocalipse e a mensagem dos 3 anjos que vimos no trimestre passado para ser apresentada à humanidade, mas apresentou juntamente com ela a mensagem de saúde. Vocês têm que se preparar e têm que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o vosso corpo. Mas, por exemplo, nós temos 8 remédios naturais apresentados pelo Espírito de Profecia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um deles é a água. Beber uma quantidade razoável de água que o corpo necessita. Quantas pessoas, adventistas do 7º dia, neste caso, por exemplo, né? E é válido para qualquer outra pessoa que esteja aqui a ouvir-nos e a ver-nos. Quantas pessoas sabem que é importante nós colocarmos diariamente uma determinada quantidade de água no corpo, porque também a vamos gastar? E no verão temos que colocar mais porque gastamos mais, não é? Mas quantas pessoas continuam a não conseguir beber água? Porque eu não consigo beber água, porque a água não tem sabor, a água não me agrada. Eu me esqueço, é assim. É o meu paladar. Se calhar, se for um sumo ou se for não sei o quê, vai. Mas como é água, entende? Ou seja, mesmo nós muitas vezes sabendo o que é correto, temos muitas vezes aquela tendência para muitas vezes, infelizmente, sucumbirmos ao paladar, ao gosto, à vista, ao que entendes? Essas Sim, coisas. É verdade, somos filhos, éramos. Atenção que temos que sempre ter atenção numa coisa. A lição está a falar de resgate. Está a falar de resgate. Portanto, é o resgate desta condição. Desta condição. Exatamente. E é um alerta, caso ainda estejamos. Aqui a questão é, olha, Deus quer tirar-te disso. É Deus esse quer o objetivo. tirar-te disso. Éramos filhos da ira. Filhos da ira. Pode ser a ira mesmo, e a nossa tendência impulsiva. Zangamos-nos uns com os outros. A nossa tendência impulsiva, compulsiva de responder logo. Pronto, Tiago aconselha que sede prontos a ouvir, tardios em falar, em responder e mais tardio ainda em se irar. Mas somos filhos da ira porque temos essas tendências de que alguém nos fez mal. A nossa tendência é desejar que o mal aconteça também. É pagar na mesma moeda. Não gostamos de alguém, a nossa tendência é logo que algo de mal aconteça. E pronto, Jesus nos diz, se nós estivermos ligados a Ele, ok? Nós vamos dizer que éramos filhos da ira. Mas mesmo nós aceitando Jesus, infelizmente, enquanto Jesus não vier e nosso caráter não for transformado para sempre, a nossa natureza não voltar à origem, não é? Nós continuaremos com essa tendência do mal. Mas onde é que está a diferença? Porque há uma coisa que nós confundimos, que é, já me disseram assim, infelizmente, e eu pedi misericórdia a Deus para saber responder, que, uma vez agi mal. Tu que és
cristão. diste assim e fizeste isso. Ou seja, a conversa foi essa. Eu queria poder lhe explicar que, apesar de eu ser cristão, também tenho essa luta diária. E Satanás até pega-se mais comigo, porque Porque ele sabe que tu sabes a verdade. Exato. Ou seja, Satanás está aí sempre a testar os meus limites. Então, eu continuo nessa luta constante, mas tem boas novas. Cristo oferece e ofereceu na cruz este resgate. E através dessa morte de Cristo, quando aceitamos Jesus, e até podemos seguir para os versos, entre os versos, nesse caso, 4 a 7, né? Que é a lição de terça-feira, né? Nos fala que, o verso 4 a 7, quando aceitamos Jesus, nós participamos de 3 grandes momentos. Da ressurreição, da ascensão e da exaltação de Cristo. Sim. Como é que nós participamos da ressurreição de Cristo, da sua ascensão, não é, para os céus, nos elevamos ao céu e somos exaltados, tal como Jesus subiu para o trono. Nós, quando estamos com Cristo, também temos esses três pontos. Tens, porque quando Cristo veio aqui à Terra realizar todo o processo de morte na cruz e ressurreição, ele veio à Terra assumir também a natureza humana para juntar à divina e ficar com a dupla natureza, e ele veio tornar-se o representante da humanidade no céu. Quando nós aceitamos Cristo, quando alguém aceita Cristo, esse alguém está basicamente a dizer que aceita o plano que Cristo quer fazer nessa pessoa, de transformação, de mudança do caráter e tudo mais, mas também aceita que Cristo, enquanto representante da humanidade, o representa a ele. Ok? E, portanto, quando Cristo é ressuscitado, significa que eu também sou ressuscitado, porque ele representa os seres humanos. Sim. Quando ele ascende aos céus, isso significa que os seres humanos, os salvos, neste caso os que o aceitarem, são ascendidos com ele. Neste momento é de uma forma ilustrativa. Okay? Quando for a segunda vinda de Cristo, aí será literal. Os seres humanos salvos serão retirados daqui e serão levados para o céu. Verdade. E também a parte da exaltação, a mesma coisa. Somos exaltados com ele, não é no sentido de nos tornarmos mais importantes ou melhores que os outros. É no sentido de fomos preparados para um dia recebermos algo muito melhor do que este planeta tem para oferecer. E algo muito mais digno de um ser vivo. Okay? Sim, a verdadeira vida. E não precisa haver vergonha de dizermos que temos poder. A lição 3 fala-nos disso, que estando em Cristo, Deus é todo-poderoso, que o poder... Temos o poder dele. Não é visto nessas riquezas, né? O irmão pode voltar a ver a lição 3, mas é o poder de estar em Cristo e ter a oportunidade de ter a vida eterna. Olha, eu para compreender melhor esses versos 6 e do 4 a 7, né? Eu li o capítulo anterior, que é o capítulo 1, dos versos 19 a 23, que diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só neste presente século, mas também nos séculos vindouros. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, o qual, para ser o cabeça entre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo a que tudo enche em todas as coisas. Okay? Ou seja, na sua morte, ressurreição e ascensão, Cristo obteve vitória sobre todos os poderes malignos que dominam a vida dos crentes. Ainda dominam a vida dos crentes. Pelo menos ainda atrapalham. Ainda atrapalham. Eu acho que não deve dominar a vida do cristão, mas atrapalha. Exato.
Eu prefiro o termo dominavam a vida do cristão, né, antes de se arrepender. Vai continuar a atrapalhar, mas já não pode dominar. Os crentes já não são meros espectadores do grande conflito. Os crentes tornam-se participantes ativos desse conflito. Porque a partir do momento que Cristo ressuscitou, Satanás deixou de ser o governador deste planeta e o domínio voltou a Cristo. O cosmos em si mudou. Agora temos o direito de voltar às costas para uma existência dominada pelos desejos pecaminosos, pelos desejos espirituais malignos. Aqueles de nós que frequentamos uma igreja, seja adventista, batista, católica, muçulmana, budista, as pessoas que frequentam algum ambiente religioso, nós conhecemos mais os ambientes cristãos, mas também existem ambientes não cristãos, mas nós muitas vezes conhecemos pessoas nas nossas igrejas, por exemplo, não é o meu caso, eu já nasci dentro da igreja adventista e sempre estudei a Bíblia desde pequenino, mas há pessoas que nasceram, algumas sem religião, ou melhor, com a religião do ateísmo, porque ela própria é uma religião, e depois passaram pelo esse processo de descoberta da verdade e conversão. Sim. E mesmo nós, mas eles são os primeiros a ver isso. Eles próprios nos dizem, ao falar deste assunto, olha, hoje, quando eu olho para trás e olho para aquela pessoa que eu era lá atrás no tempo e as coisas que eu fazia lá atrás, eu hoje olho para mim e eu sou uma pessoa completamente diferente. E mesmo nós que nascemos na igreja vemos isso. Às vezes olhamos 10 ou 15 anos ou 20 anos lá para trás e pensamos, como é que eu gostava de fazer aquilo naquela altura? Como é que eu gostava de fazer aquilo? Hoje, olhamos para o passado e conseguimos perceber quão erradas eram as coisas erradas que nós fazíamos. Né? Ou seja, nós podemos olhar para isto e perceber na prática o que é que significa este resgate, este ressurgir, o sermos ressuscitados e sermos transformados. Não é? Foi para isto que Deus chamou os Efésios e é para isto que Ele nos chama a nós. Não é? E no verso 6 há outra coisa também que sublinhei, que é pelos séculos vindouros. Sim. Que é, deixa eu ver onde está, no 7. Está no 7. Sim. Ele nos salvou e nos fez assentar nos lugares celestiais, daí a ascensão. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Nos séculos vindouros. Quer dizer que a salvação que Jesus nos faz tinha um plano, não é? que pode ser revisto no Efésios, apontei aqui 1, verso 5, que diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. E nos ressuscitou, não é? E para mostrar nos séculos vindouros. Ou seja, como assim? Eu fiquei naquela. Como assim? Jesus nos elegeu, o plano da salvação, o plano desse resgate, do maior resgate, começou antes da fundação da terra e estará válido nos séculos vindouros. Ou seja, continua válido. Repara que aqui, foi escrito no ano 2000, né? Não, isto foi escrito no primeiro século, e portanto aqui há 2000 anos atrás, e o primeiro século, os séculos vindouros já começaram a contar a partir de lá. Portanto, nós aqui hoje, em 2023, estamos nos séculos vindouros, ok? Ou seja, o que Paulo está aqui a dizer e é uma coisa que nós já vimos um pouco em mais detalhe na lição número 2, Jesus Cristo, ao resgatar algumas pessoas de Éfeso do paganismo e da lama do pecado e da idolatria onde estavam, resgatou-os para eles agora, como cristãos, mostrarem pela sua vida, pelas suas obras, pelo seu caráter, e mostrarem, para o cristianismo mostrar ao resto do mundo, pelos séculos vindouros, pelo tempo todo que se seguisse, o que é que significa estar em Cristo. E quão diferente é ser de Cristo. Não é? E olha, o texto de Efésios 1, verso 5, vem contrapor a ideia de que muitos têm
da predestinação, ok? Por quê? Porque supostamente, não adianta fazer nada, porque você para morrer, eu vou morrer porque Deus me predestinou assim. Olha para o que Deus nos predestinou. Eu volto a ler. Efésios 1, verso 5. Nos predestinou para Ele, Ele que é a fonte da vida, para a adoção de filhos. Nos predestinou para sermos filhos, por meio de Jesus Cristo. Filhos adotivos, Exato. mas filhos. Filhos adotivos, mas filhos. Okay? E o verso continua, para sermos irrepreensíveis, para que fôssemos irrepreensíveis, santos deles em amor. Ou seja, se é para acreditar numa predestinação, a única predestinação que eu vejo que Deus nos fez, está escrita, é que Deus, desde a fundação do mundo, nos predestinou para sermos seus filhos e para sermos santos e irrepreensíveis. Ok, então, aceitando Cristo, fazemos parte dessa predestinação. Não aceitando Cristo, estamos a nos afastar desta predestinação. Então, Deus não predestina ninguém a morrer ou ninguém a ser rico. A questão aqui, e é uma questão que já abordámos também na lição número 2. As pessoas hoje em dia, e não sei se é uma questão de linguagem ou de cultura ou das duas, mas a palavra predestinação ou a palavra predestinado adquiriu o significado de estás obrigado a seguir aquele caminho e nada do que tu faças te vai mudar o caminho. A palavra adquiriu esse significado, mas não é esse o significado da palavra. O significado da palavra é Deus predestinou, ou seja, Deus escolheu e construiu o plano. A vontade dele é que tu sigas este caminho. Mas esse plano e essa vontade dele não invadem a tua liberdade de escolher. Tu podes escolher seguir o caminho que ele preparou. Ele preparou um caminho. Mas tu consegues, ele dá-te a liberdade de tu escolheres, queres seguir pelo caminho que ele preparou ou queres ir por outro. Imagina, vou dar um exemplo prático. Há umas semanas atrás, eu peguei em mim, né? Eu, como informático, costumo passar a maior parte do meu tempo enfiado em casa, na secretária a trabalhar, no computador. Peguei em mim e fui fazer um trilho pela natureza. Fui a um site que tem vários trilhos pelo país fora e escolhi um trilho para fazer e fui. E tu vais fazer um trilho e o trilho tem sinalizações. Aí eu começo o trilho num determinado sítio, mais tarde ou mais cedo eu chego a uma placa que me manda, me indica que o trilho é por ali. Mas eu tenho a liberdade de escolher desobedecer à placa e ir por outro caminho? Tenho. O que é que isso significa? Significa que eu vou sair do trilho. Alguém construiu aquele trilho, aquele percurso, e sinalizou. Alguém preparou um caminho para as pessoas seguirem. Cujo destino é a paisagem bonita. Pronto. Alguém preparou um caminho. E aqui fazemos o paralelismo. Deus preparou um caminho para que os dá seres para humanos, a vida eterna, para os séculos vindouros. Eu, que estou a fazer o caminho, eu tenho sempre duas opções. Quando eu encontro um sinal de quem preparou o caminho, eu posso cumprir com o sinal ou posso escolher fazer o meu caminho alternativo. Exato. E depois não vou dar ao mesmo destino, vou dar a outro. Exato. E só não compreende isso quem não compreende que Deus é o Criador. Porque se a partir do momento que nós somos criaturas divinas, nós vivemos de acordo a um plano designado por Deus. E para depois não dizermos, não, então não temos realmente escolha, porque eu não posso não querer escolher. Mas é simples. Se Deus é a vida e tu não queres escolher a vida, tu estás a escolher a morte. E é que nem alguém, a salvação de Cristo, o resgate de Cristo, para nós, é como alguém que está a se afogar, não é? Devido às águas do mar, e aparece alguém no navio e atira um bote de salva-vidas, uma boia de salva-vidas. Sim. A pessoa tem a oportunidade ou de segurar para se salvar, não é? Ou de rejeitar. Né? Ou de rejeitar. Tipicamente no seu instinto até se segura. Sim. Mas a escolha está lá. Sim, a escolha está lá. Exatamente. A escolha está lá. E nesse texto, por acaso, uma curiosidade também, não é bem curiosidade, mas uma coisa que eu constatei é que até os que viveram antes de Cristo
também receberam a graça de Deus. Por quê? Porque há muitos debates no cristianismo, né, nas várias denominações, que às vezes põem sábado só para os judeus, põem essas coisas só para os judeus, ou A lei era para ali. dividem o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança. Sim. Ou seja, da Nova Aliança é para trás, é para os outros. Os judeus era do Velho Testamento e o cristianismo já é do Novo, só o Velho não importa. Exato. Mas tudo que Deus faz, toda a lei de Deus é eterna. Toda a lei moral de Deus é eterna. E Deus, quando nos elegeu antes da fundação do mundo, quer dizer que até aqueles que nasceram antes de 2000 anos atrás, também receberam, aqueles que, claro, aceitaram escolher o trilho, seguir o trilho, ou agarrar-se à boia, todos esses também receberam a graça de Deus. E repara, apenas para explicar, e pego na mesma ilustração dos trilhos, que é muito boa para isto. Porquê é que Deus nos predestinou, ou seja, Deus planeou as coisas antes da fundação do mundo? É muito simples. A pessoa que construiu o trilho e foi lá colocar a sinalização, foi lá colocar a sinalização e marcar o trilho antes de haver alguém a frequentar o trilho, a percorrer aquele trilho. Okay? E é a mesma coisa, Deus já tinha o plano traçado e depois apareceu o problema todo da queda de Adão e Eva, já com o plano construído, ele apenas pôs o plano em ação. Okay? É verdade, é verdade. E um plano que, como nós já vimos, não depende só de Deus. Depende muito de nós. Deus faz a parte dele, mas liberdade de escolha é algo que ele nunca viola. O grande conflito é basicamente uma luta entre Satanás contra Deus pela nossa alma. Sim, pela porque nossa repara, se Deus fosse alguém que forçasse e não desse liberdade de escolha e forçasse os comportamentos das pessoas, não, tu vais fazer assim, assim, assim e não interessa o que tu faças, que não consegues desviar-te do que eu planeei. Então nunca tinha havido sequer queda. Exato. Certo? Porque como é que, aliás, antes da queda, nunca tinha havido rebelião de Satanás no céu. Como é que Satanás se ia rebelar se não tivesse a liberdade de poder escolher um caminho alternativo? É verdade, é verdade. Mas lá está, ele escolheu o caminho alternativo, não pode culpar Deus das consequências. O último ponto dessa lição, agora é do verso 8 ao 10. Já temos pouco tempo, mas ainda conseguimos tocar nesse ponto, que é porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As quais Deus de antemão é o que nós estamos a falar. Deus preparou. Mas agora, somos salvos pela graça. Sim. Esse é um ponto que até hoje em dia... E atenção, que aí é apenas um à parte agora. Às vezes ouve-se muito nas igrejas pessoas que pegam nessa questão da salvação e dizem uma frase incorreta. Quantas vezes nós já ouvimos que a salvação é pela fé? Muitas vezes. Mas não é a salvação que é pela fé. Salvação é pela graça. A justificação é que é pela fé. Exato. São coisas diferentes. Exato. Somos salvos pela graça e justificados pela fé. A salvação é sempre pela graça. Pela graça. Não vem de vós. Então, Exatamente. agora imagina, então vamos aqui fazer um contraste para terminar. Não é? O verso 8 e 9 diz: somos salvos pela graça, não vem de nós, não é? Mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada de bom que nós possamos fazer que nos possa comprar esse resgate. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Mas também o verso diz que somos criados de Deus para as boas obras. Sim. Ou seja, as boas obras têm ou não importância no plano de Deus para os crentes que foram resgatados? Tem sim. Ou então no início parecia um contraste que é. Parece, não parece? Não somos salvos pelas obras, né? Para que ninguém se glorie e dizer, olha, eu sou boa pessoa, então vou aos céus. Né? Aquele irmão é má pessoa, então não vai aos céus. Sim, repara. Não é disso? Mas ao mesmo tempo diz, somos salvos pela graça, não é? E somos criados de Deus para as boas obras. Sim. Repara, o verso 8, como tu disseste, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a
salvação é pela graça e a ferramenta para como que validar essa dádiva de graça é a fé que a pessoa exerce em Cristo, ok? Porque senão, repara, senão é como dizem alguns, que Deus é amor, a graça dele é infinita e portanto ele salva toda a gente. Né? Daí a teologia, chamada teologia da graça barata. Esta graça, ela é validada, o conceder desta graça à pessoa é validada ou não de acordo com a fé da pessoa, ok? Sim. Porque senão Deus salvava todos os seres humanos. Exato. Ímpios, santos, irrepreensíveis, repreensíveis, ia tudo, né? Não. Agora, repara, isto é mediante a fé. Agora, repara, e o livro de Tiago é espetacular para ver esta relação entre onde é que as obras entram nisto tudo. Porque o livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim, eu vou ler aqui um trecho, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento do dia a dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Bom, mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as minhas obras, mostro-te a minha fé. Ok? Repara, e esta é a questão. Qual é o papel das obras? É muito simples. Quando a fé genuína e autêntica em Cristo, é impossível essa fé ser apenas teórica. Okay? Jesus Cristo não veio para aqui dar aulas de teoria sobre a lei de Deus. Okay? Fazer milagres na teoria. Não, na teoria o milagre faz-se assim. Ele pegou numa aula teórica, daquelas da universidade, com quadro, giz. Na teoria faz-se assim. Olha, a salvação na teoria é assim. Não. Ele veio para cá fazer as coisas na prática. Morrer na cruz na prática. Ressuscitar de forma prática. Curar de forma prática. Multiplicar pão e peixes na prática. Não foi teoria. Entendes? E esta é a questão. A fé, repara, no início falávamos da fé de Jesus. A fé de Jesus, o que era a fé de Jesus? Era prática, era orar e estar com Deus todos os dias, era ser fiel à palavra, estudá-la e aprendê-la desde pequeno, Sim. Era fazer o bem aos outros, era ir falar com as pessoas, é prática. Exato. Okay? Por isso é que o Tiago diz, olha, tu dizes que tens fé e eu só tenho obras. Mostra-me essa tua fé, porque a tua fé sem obras não provoca consequência nenhuma positiva no mundo à tua volta. Exato. Não é? E uma outra maneira de analisar isso é o que os versos anteriores falam, que Jesus nos salvou para deixarmos de ter as tendências pecaminosas. O que é que são tendências pecaminosas? Então, o pecado. O que é o pecado? O pecado, Paulo em Romanos diz, é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei, ok? O que a lei de Deus diz? E já vamos ver as coisas que Deus diz, várias coisas que são pecado fazer. Okay? São coisas, obras, ações. Ou seja, são ações concretas. Okay. O não ajudar, o mentir, o não pôr Deus em primeiro lugar, não é? Porque a lei está dividida em dois grandes pilares. Não é? O não pôr Deus em primeiro lugar, o não pôr o próximo no nosso lugar, não é? Ou no nosso lugar, no lugar do próximo, nós estamos a transgredir a lei. Ao transgredir a lei, estamos a pecar. Ao pecar, não estamos a aceitar o resgate de Cristo. Ou seja, está tudo relacionado, que é a maneira de confirmarmos que aceitamos a Cristo é automaticamente refletida na maneira como nós agimos perante isso. Por isso é que o selo de Deus, nas últimas lições do trimestre passado, dizia que para ter o selo de Deus é preciso ter na fronte e na mão. Porque o selo da besta só precisa ter ou na mão ou na testa, que é... O selo de Deus é só na testa, porque tem que ser mesmo cognitivo, não é? Tu tens que mostrar, imagina, tu tens que mostrar, tanto pelas obras como pelo cognitivo, que tu acreditas em Deus. Porque não é só dizer que tu foste salvo e no dia a dia... Comportas-te como... Exato, as obras refletem-se de alguém que não foi salvo. Não é? Repara, esse era um dos perigos
E para terminar, né, temos que começar mesmo a Tem mesmo terminar. terminar. Esse era um dos perigos que os cristãos de Éfeso corriam, porque eles, repara, eles viviam numa cidade, no meio da cidade cosmopolita, onde a população toda à volta deles, as obras não eram obras de Deus, eram obras de Satanás, né? O povo de Israel, por exemplo, vivia no meio de povos à volta deles, Canaã, os filisteus, os amorreus, os moabitas, os amonitas, era tudo povos cujas obras e ações que refletiam a crença e a cultura deles eram tudo obras de Satanás, né? E os cristãos hoje vivem no meio de sociedades, seja a portuguesa, a angolana, a brasileira, a norte-americana, a japonesa, seja lá qual sociedade for, a russa, o que seja, a alemã, etc. Vivemos no meio de sociedades que são altamente influenciadas por Satanás e cujas obras e as tendências de obras dessas sociedades, dessas culturas, mentalidades, são as obras erradas, as obras de Satanás. Repara, ganância, ambição, guerras por poder, intrigas políticas, pessoas que nos trabalhos às vezes tentam tramar o colega ao lado para eles ganharem a promoção no trabalho, todo o tipo de comportamentos que existem nas sociedades todas, que são comportamentos inspirados por Satanás, né? E o que Deus está a dizer aqui aos Efésios e nos diz a nós é, olha, atenção, eu resgatei-vos desse comportamento todo errado e dessa forma de pensar errada e expliquei-vos a forma de pensar correta para vocês agora agirem, vocês aceitaram-na e agora cognitivamente sabem que é correta e isso vai se transpor no vosso comportamento. E pela vossa diferença de comportamento vão mostrar aos outros pelos séculos vindouros o que é que significa ser meu em vez de ser do Satanás. Amém, amém. É isso. E não podiam ter palavras mais diretas para concluir do que estas. Portanto, que nós possamos sentir esse resgate. E podemos voltar a ler depois os versos de 1 a 10, né, do capítulo 2 de Efésios. E que isso seja, que a vida pecaminosa seja o passado. Porque lá está, o texto do Paulo está a dizer, éramos assim. Que essa seja realmente a nossa experiência, que olhemos para isso como a vida de passado. E se isso ainda é vida de presente, porque infelizmente continuamos com às vezes caímos, essas tendências, né? Podemos cair nessas tendências, nessas dificuldades e nessas tentações, nos lembremos que o resgate de Cristo está sempre disponível, sempre esteve desde a fundação do mundo. Exatamente. Amém. E assim Amém. continuamos, né? Amém. No caminho para sermos irrepreensíveis e santos, como tu leste há pouco no texto. Então, terminamos a nossa lição. Agradecemos a todos, um pouquinho em cima da hora, mas agradecemos a todos que estiveram conosco até aqui. Este trimestre, mais uma vez, nós voltamos a referir que estamos a estudar o livro de Efésios. O irmão pode adquirir esse trimensário. É só deixar uma mensagem lá nas nossas páginas das redes sociais e nós vamos arranjar uma maneira do irmão ter esse guia de estudos da Palavra de Deus. Para terminarmos, eu como comecei a oração, podes terminar numa oração? Sim, vamos então orar. Ó grandioso Senhor, Criador e Redentor de todo o Universo, ó poderoso Deus, te agradecemos, Pai, maravilhosamente, Senhor, pelo teu plano, Pai, de redenção, para nos retirares do pecado, Senhor Deus, para nos ressuscitar, Senhor, para fazeres de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Senhor. Amém, amém. Te agradecemos, Pai, por todos os exemplos que tu nos tens dado e tens nos deixado por escrito na Palavra de Deus, Senhor, e nos tens ensinado a discernir o certo e do errado, Senhor, o sagrado do profano, Senhor. Obrigado por todas as boas obras que preparaste para nós andarmos nelas. Te suplicamos a tua bênção, Pai, te suplicamos sabedoria e a tua ajuda, Senhor Deus, no sentido de nos livrares da tentação e de andarmos de facto no caminho que tu preparaste para cada um de nós. Amém. Te suplicamos a tua bênção não só para todos nós aqui na igreja, como também para todos os que nos ouvem e veem pela internet, Senhor. Que tu também os abençoes muito e os ajudes também a cada um deles e delas a andarem também nas boas obras que tu preparaste para eles, Senhor. Te suplicamos tudo não por merecermos, mas somente pela tua graça e no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom sábado, Bom Rui. sábado. E bom sábado assim aí em casa. Bom sábado assim em casa.
Amém.